Sabe, irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra que parece que já está fora de época. Pode se assentar, pode se assentar. Porque 10% do seu ano praticamente já acabou. Já fez a conta? 12 meses, já foi um mês. Daqui a pouco, 10% aí, 8% já foi. Rapidinho vai acabar esse ano. Que isso, pastor? Um décimo já foi. Quando você piscar, 2 décimos foi. Daqui a pouco metade. E Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de agenda. Agenda para 2025. Porque ainda dá tempo de ter a agenda certa. Então quero te fazer uma pergunta. O que você tem planejado para a sua vida este ano? Porque a sua vida é resultado da sua agenda. A sua agenda determina o seu futuro, o seu destino. Sabe, eu sei de uma coisa a respeito da sua agenda. Para você ter êxito na sua agenda, quando eu falo êxito na agenda, é ter sucesso nas suas escolhas, nos seus projetos, nas suas intenções. Você vai precisar do Espírito Santo. Você vai precisar do Espírito Santo. Ninguém vai ter êxito a nível máximo sem o Espírito Santo. Pelo contrário, sem o Espírito Santo, nós temos uma grande tendência ao fracasso. Por quê, pastor? Porque sem o Espírito Santo, nós somos traídos pela nossa própria concupiscência. Um malzinho que você nasceu com ele, que tende para o outro lado que não é o lado de Deus. Então, temos em nós, intrinsecamente, algo que nos tendenciona para o pecado e para o mal, nos distanciando de Deus. E o que nos atrai para Deus é o Espírito Santo, que nos convence do que é certo e do que é errado e nos leva para a presença de Deus. E na presença de Deus é que eu consigo saber o que realmente é melhor para a minha vida. Lá em Tiago, abra a sua Bíblia, lá no finzinho da sua Bíblia. Deixa eu te mostrar isso. Capítulo 1 de Tiago. A partir do versículo 12 aqui, da carta de Tiago, 1:12, fala assim que bem-aventurado é o homem que resiste à tentação. Então, olha só, uma coisa você já sabe, em 2025 você vai ser tentado. Mas espera-se que você seja um abençoado, um bem-aventurado que resiste quando essa tentação vier. Você vai ser posto à prova, o texto fala, né? Aquele que for posto à prova e resistir à tentação, este vai receber o quê? A coroa da vida que o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Então, ninguém aqui, quando é tentado, pode dizer que é tentado por Deus. Não é, né? Porque Deus, né? Você não pode dizer, eu sou tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a nenhum homem tenta. Você não é tentado por Deus, você é tentado, por isso que eu falei agora há pouco, pela sua o quê? Olha, vamos falar o versículo 14 aí de Tiago 1. Cada homem é tentado quando o quê? Atraído. Atraído, seduzido pelo diabo? Não. Pela sua própria concupiscência. Deixa eu explicar uma coisa. Pastor, explica um pouquinho para mim que sou novo de igreja, o que é concupiscência. É um desejo forte, tendencioso ao mal que te leva para mais longe de Deus, levando você a cometer pecado. Isso é concupiscência, um desejo forte que está na sua natureza, tendencioso ao pecado,
que quando você cai em pecado, te distancia mais de Deus e traz morte para a sua vida. Tanto que ele fala que a concupiscência concebida, quer dizer, a tua concupiscência, ela te leva a ser atraído, seduzido, você cede àquela sedução, você comete o pecado. Aí o que aconteceu? A concupiscência foi concebida. Ela gera o pecado. O pecado sendo consumado, ele faz o quê? Gera a morte. Quando eu estou na presença, eu consigo discernir as coisas, porque o Espírito Santo é o conhecedor de todas as coisas. Ele discerne as motivações, as intenções dos corações. Ele bota na balança o certo e errado. Ele traz consciência de justo diante de Deus. Ele revela os corações, os pensamentos de Deus. Ele é tudo. Mas, longe da presença, você perde essa sensibilidade toda ao que é espiritual e à verdade, e você começa a cair no seu engano do seu coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, porque ele tem tendências malignas. Então Tiago vem advertindo: irmão, não erra não erra, cuidado com o seu estilo de vida, você tem que ficar atento. Entenda uma coisa: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem dos pais da luzes, este que não há mudança nem sombra de variação, né? Ele que da própria vontade dele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como umas primícias. Quer dizer, Deus tem um plano, nos gerou e quer que sejamos as primícias da sua criação, para olhar e falar: ah, então ser de Deus é assim? Mas e aquilo ali? Não, aquilo ali é quem não tem Deus, é daquele jeito. Mas ser de Deus, aliás, eu já fui daquele jeito, mas por causa da vida de Deus, hoje eu sou desse jeito. Amém. Porque eu era algo que não era legal, mas agora em Deus eu me tornei algo que é agradável a Deus e que é bom para mim também, pelo poder do Espírito Santo em mim. Não pela minha força, porque na minha força eu não consigo, porque a minha concupiscência é muito forte. Ela só pode ser vencida se eu estiver forte no Espírito. E aí ele fala assim, versículo 19: portanto, amados irmãos, olha só, todo homem esteja o quê? Pronto para, tardio em irar-se. Aqui tem um processo. A gente é muito reativo, e cada vez mais a internet está nos fazendo reativos e ansiosos. Ele está falando: não, você precisa ouvir. O que ele está falando? Cada situação, ouça. Eu sempre falo que há uma diferença, eu falo para os meus filhos, há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é algo que chega a você de todo lado, mas quando eu falo que ouvir, naquele sentido de discernir o som, discernir o que está vindo aqui. Ah, você ouviu aquilo? Eu ouvi, mas não sei o que era. Não, eu ouvi, é um barulho de celular, ou é um barulho de alguma coisa, é um barulho de algo que caiu. Eu consigo discernir, eu faço um pouco essa distinção, para minha compreensão, lógico. Está na hora de eu parar e, peraí, isso aqui... Só que eu não tenho em mim essa capacidade de discernimento de espíritos, de palavra de conhecimento, de sabedoria espiritual. Por exemplo, os homens iam falar com Jesus, eles iam perguntar para Jesus sobre casamento. Eles queriam saber de casamento com Jesus? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que eles só estavam fazendo aquela pergunta porque eles tinham uma intenção maligna de encontrar um erro em Jesus. Eles já sabiam as respostas certas. Aí a Bíblia diz que Jesus, pelo Espírito, sabia o que eles intentavam em seus corações. Quer dizer, o cara está falando de A e o negócio tem a ver com Z. A gente tem essa capacidade? Sim ou não? Mas o Espírito Santo tem. Você tem o Espírito Santo? Mas você está na presença
em comunhão o bastante para ouvir, porque Ele sempre ouve, e Ele está sempre pronto para falar. Somos nós que não estamos sempre prontos para ouvir, porque estamos distraídos em outro lugar que não na presença. Vai para o versículo 22. Aí ele começa a falar assim: olha, irmãos, vocês precisam ser cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve e não cumpre, está enganando a si mesmo. E aí ele explica o que é isso. Olha que coisa linda. Ele fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla o rosto natural em um espelho. O que acontece com esse cara? Ele vai, contempla o rosto dele natural como um espelho, só que ele sai da frente do espelho, logo ele se esquece como ele era. O cara vem na igreja, se ele ouve a palavra e não pratica, quando ele vem na igreja, ele fala: eu sou pecador mesmo, realmente eu não sei o que fazer, realmente eu preciso dessa presença que é mais forte que o inferno, mais poderosa que o diabo, mais gostosa. É muito melhor estar aqui do que estar naquelas coisas erradas lá. E é verdade que eu preciso de Jesus. Oh, Jesus, eu te amo. Aí você lembra de tudo. Você lembra que você não presta, você lembra que você está errado, você lembra que está... é por quê? O Espírito Santo, quando ele te convence, é o sinônimo do espelho. Ele mostra para você quem você é, você se convence de quem você é. Olha, eu não sirvo, o meu precisa de Jesus. Aí você quer, aqui você quer Jesus. Você não quer outra coisa. Alguém quer ver pornografia? Não, quem aqui quer ver pornografia? Agora ninguém quer ver pornografia. Está no culto, você quer falar mal do outro? Não, ninguém quer falar mal do outro. Você está na frente do espelho, lembrando quem você é e falando: eu só fico bonito quando eu estou com Jesus. Só que daqui a pouco você sai da igreja, se afasta. Você é esse cara, o ouvinte da palavra que não cumpre, que é igual aquele que olhou no espelho, lembrou o que era. Mas eu amo o fim desse versículo, porque o versículo 24, ele termina com uma frase muito, muito forte. Ele fala assim: logo se esquece que tipo de homem era. Pastor, o que isso tem a ver com a agenda? Não estou entendendo mais nada. Eu vou te explicar. Você não pode esquecer que tipo de pessoa você era. E para você não se esquecer, você precisa ficar na presença. Só que a sua agenda está tão longe de Deus estar inserido nela com uma constância para você se permanecer dessa forma, que a tua agenda faz com que você esqueça quem você era, e aos poucos você volta a ser aquilo que não queria ser, praticar o que não queria mais praticar, cometer os pecados que já sabe que não deveria mais estar cometendo, porque você esqueceu quem você era. Então, quando eu falo da agenda de 2025, é porque todos nós temos uma agenda que pode nos afastar de Deus ou nos aproximar do Espírito Santo. A tua agenda, presta atenção no que eu vou falar. Longe da presença, menos consciência, mais tentação. Menos unção, mais problemas. Só que, para você estar na presença, você tem que decidir estar na presença. E a nossa vida está tão corrida, tão ocupada, tão atarefada, tão cheia de outras prioridades, que Deus não está mais na nossa agenda. Estar na presença não está mais na nossa agenda. Vir à igreja ao domingo, está na sua agenda? Sim ou não? Lógico, você está aqui, pô. Mais uma sala de oração, está na sua agenda? Não, a maioria não. Ler a Bíblia, meia hora por dia, está na sua agenda? Não, a maioria não, não tem o tempo. Quem determina o tempo? Quem fez a agenda. A sua adoração, Deus habita no meio dos
louvores. Você adora durante a semana? Não, eu não tenho tempo. Quem determina o tempo? Você. É o tempo que manda em você ou é você que manda no tempo? Você é escravo de uma agenda ou você é dono de uma agenda? É a agenda que te guia ou você que a faz e a obedece? Porque o cara faz uma agenda que não tem Bíblia, não tem oração, não tem comunhão com os irmãos, não tem reino de Deus. A agenda dele com Deus é domingo de manhã, 1 hora com o careca falando. Vai resolver a semana inteira? Não vai. Você vai sair daqui e vai esquecer como era. E quando você esquece como era, você também esquece que você não só era, mas ainda é. O que te não faz não ser é o Espírito Santo. Mas você vai se afastando do Espírito Santo, você vai dando força para a carne, você volta a ser. Por isso que o cara durante a semana é uma coisa, fim de semana é outra. Porque ele não está fazendo uma agenda que Deus é prioridade na agenda dele. Se Deus for prioridade na sua agenda, o que é agenda, irmão? Presta atenção. Agenda fala de interesses, de prioridades. Agenda fala de padrões de investimento, são determinados por agenda que você tem, porque a agenda expõe suas motivações. A agenda que faz sua organização de tempo é que determina as suas conquistas e o seu futuro. Então o cara que não faz, em primeiro lugar, quem não tem agenda, vive a agenda dos outros. Em primeiro lugar é isso. Eu conheço um monte de gente que não tem agenda. Deixa a vida levar. Para onde o povo for, ele está indo. Ele não tem agenda. Passa o tempo, ele pouco constrói, pouco edifica, pouco consolida, pouco ganha de autoridade, pouco ele evolui. Naturalmente, espiritualmente, fisicamente, ele vive quase que uma regressão, porque os primeiros anos de vida ele só aprendeu e parece que depois está desaprendendo. Mas porque não tem agenda. Então, ter agenda é extremamente importante, porque quando Deus fala, lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Mateus 6 fala? Abre aí Mateus 6. O que é esse texto? Por que Jesus está falando isso lá em Mateus? Antes ele fala assim, que o homem aí do mundo, o gentil, quer ver? Abre aí Mateus 6. Mateus 6, a partir do 31. Ó, não fiqueis cuidadosos, é o que a galera aí fora fica, dizendo, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou me vestir? Por quê? Porque são os ímpios. Você é ímpio? Não, você é salvo. Você era ímpio, você não é mais ímpio. Então você era assim, agora você não é mais, amém? Então ele falou, ó, estas coisas os gentios buscam. Para de ficar preocupado tanto com isso. Porque o seu Pai Celeste, Ele sabe o que você necessita. Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Aí ele vem com o versículo-chave, né, no 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida. Por quê? Porque vai cair do céu? Não. Porque quando você buscar o reino de Deus e entrar na agenda de Deus, você vai ter uma diligência, uma disciplina, um comprometimento com a verdade, uma direção espiritual tão forte, um aprumamento de ideias. Você vai perder paradigmas errados, estabelecer valores e fundamentos tão fortes que você vai colocar a sua vida num padrão de excelência e de crescimento, que tudo lhe será acrescentado pela vida no Espírito que está em você. Agora, se você não quer ter comunhão com o Espírito, quer ser esse domingueiro, não reclama. Ai, estou arrependido. Está arrependido, mas o fruto vai vir, porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Ah, mas, irmão, lembra, você tem uma tendência errada, natural em você. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você vai pisar na bola com você mesmo. Para de culpar o cozinheiro. Acho que eu não falei do cozinheiro aqui nesse culto. Não entenderam mais nada agora. Foi o outro culto. Estou perdido. Tá, eu vou contar a história do cozinheiro.
Quem quer saber do cozinheiro? Ah, o cozinheiro. Todo mundo culpa o diabo. Eu falo que o diabo é só o cozinheiro do restaurante. Ele não tem força na sua vida enquanto você não entrar no restaurante. Agora, depois que você entra no restaurante, ele quer fazer de você freguês. Por quê? Explica, pastor, ainda não entendi nada. Concupiscência é desejo. Pastor, eu fiz uma bacalhoada, eu já estou passando mal. Não como bacalhau. Pastor, eu fiz um peixe, não quero peixe. Pastor, eu fiz um polvo, uma rã, meu sogro faz rã especial. Uma rã, rã, não quero. Eu não sou atraído pelo que eu não gosto. Pastor, eu fiz uma lasanha, já deu até água na boca. Pastor, tem um filé parmegiana ali. O queijinho foi no maçarico. E para não comer o segundo pedaço? A minha concupiscência me atrai. Ela me atrai, ela me seduz. Eu quero comer a lasanha. Aí entra o cozinheiro. Vou fazer a melhor lasanha. Vou fazer o melhor parmegiana. Ele vai virar freguês. Toda semana ele vai vir aqui agora nesse pecado. O diabo tem a força que a gente dá para ele. E a força que a gente dá para ele está justamente baseado na nossa fraqueza. E a nossa fraqueza só existe porque nós temos uma agenda que não nos fortalece. Porque é uma agenda que não tem comunhão com o Espírito, que não tem força na palavra, que não tem presença de Deus. Você vai ficando fraco, a tua concupiscência fica forte. Ela quer, hoje eu quero mais televisão, hoje eu quero mais YouTube, hoje eu quero série Netflix, hoje eu quero sofá, não quero ver ninguém, hoje eu estou estressado, hoje eu estou a fim de ficar em casa, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou querendo comer um boi. Vai lá e come um boi inteiro e fica essa baleia que você dá. Aí eu vou lá e faço, aí eu vou. Você não percebe que o Espírito Santo já tinha mostrado que você era esse cara, mas porque você sai da presença. Irmão, sabe o que tinha que acontecer quando o cara ia para o templo? Primeira coisa para entrar no templo, ele tinha que se lavar uma bacia de bronze. Porque quando ele baixava para se lavar aqui na bacia, ele via o rosto dele e lembrava como ele era. Toda vez que você vai para a presença, que você para entrar na presença tem que se lavar, o Espírito Santo mostra para você quem você era, que você nunca devia ter esquecido. Mas porque você esquece quem você era, devagarzinho você volta a ser sem perceber. Isso só acontece por causa de agenda errada, agenda que não tem Deus. Eu não sou contra ir na academia. Eu vou na academia, irmão, eu pedalo quase todo dia. Eu vou na academia umas 2, 3 vezes na semana. Eu faço um exercíciozinho lá de pilates na academia, assim, quando dá, porque minha prioridade é a minha bicicleta. Eu faço alongamento quase todo dia lá em casa, numa hora que eu paro, algum canto para ler minha Bíblia, fazer alguma coisa, faço um alongamento. Eu acho que tem hora para tudo. Tem hora para ginástica, tem hora para ver um pouquinho de televisão. Eu não tenho tempo para ver, mas eu gosto, se desse, eu gostaria. Não acho que não estou falando que é pecado, ou talvez seja para você, né? Também não vou dizer que não é, porque tem gente que é. Ele é tão viciado nas coisas que vira pecado. O mal vira pecado. O que não era mal vira mal pelo mal que há nele, não pelo mal que há naquilo. Não é? Quem concorda? Tem coisa que não é mal, mas porque para você é mal. E você devia ter o discernimento do Espírito, que ainda que o outro pode, você não pode, porque muitas coisas convêm, mas nem todas devem ser feitas. E você deveria ter um pouco mais de espiritualidade para falar, não, para mim não, estou fora disso aí. Por exemplo, eu nunca bebi na vida, nem sei o que é álcool, nunca bebi nada. Cara, você pode me oferecer, esse é o melhor uísque? Eu acho que deve ser ruim. Mas o bebedor de uísque, eu não sei. Mas você vai me oferecer qualquer bebida, não me atrai. Esse charuto, olha, Deus do céu, charuto. Eu não me atrai, nunca fumei nada. Aí eu vou ter que voltar para a lasanha. O problema é que a maioria de nós tem muitos problemas. Desenvolvemos muitas paixões mundanas na época que não tínhamos Jesus.
Um desenvolveu pela bebida, o outro pelas drogas, o outro pelo sexo desenfreado, o outro pela mentira, o outro pela ganância, o outro pelo soberbo, o outro pelo... E ele, cara, quando ele veio para Jesus, ele foi tão para a agenda de Jesus que ele abandonou tudo. Só que daqui a pouco ele se acostumou com a presença de Deus, se acostumou com as coisas de Deus. Ah, não precisa ser fanático. No seu caso, você está precisando. O seu nível de concupiscência é alterado, filho. Ué, tem pessoas que são mais tentadas que as outras. Então, isso é fato. Ué, por isso que o mundo está a droga que está. Porque tem pessoas que têm um menor nível de tentação do que o outro, pô. E não estou falando por causa só da espiritualidade. Porque nunca veio na igreja e tem pessoas, né, que fazem coisas que a gente nem acredita como conseguem fazer. Mas o que eu estou dizendo é que tudo no mundo tem agenda. Hoje existe uma agenda global, existe uma agenda nacional, a sua família tem agenda, você tem agenda. Você pode talvez nem ser uma pessoa tão disciplinada, organizada na vida para escrever uma agenda. Mas a verdade é que você vive uma agenda. Eu espero que você trabalhe. Você já tem uma agenda de trabalho, uma agenda profissional. Eu espero que você se alimente. Você tem uma agenda de alimentação, a hora que você toma café, a hora que você almoça. Não, eu não tomo café, é a sua agenda. Só tem almoço, só tem janta. Você tem uma agenda para comer. Você tem uma agenda para tomar banho, espero eu. Né? Você tem uma agenda para trabalho, espero eu. Cadê sua agenda com Deus? Qual é a hora que você ora? Qual é a hora que você medita? Qual é a hora que você tem comunhão com a igreja, com os seus irmãos mais maduros para te ensinar o evangelho? Ah, eu não tenho tempo. Não reclama do resultado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você não tem uma agenda com Deus, você tem uma agenda com a sua alma. E o resultado a longo prazo não vai ser bom. Porque a tua alma, a Bíblia fala a respeito dela como o seu coração. E fala que o coração do homem é... A tua alma te dá volta. Por isso você tem que ter agenda com Deus, cara. O que você fez diferente nesse primeiro mês que acabou? Do ano passado para esse ano, você ter infinitamente mais êxito em tudo do que você teve o ano passado. É a tua agenda que determina. Quando você não tem agenda com Deus, você tem agenda com o mundo. Tem como não ter agenda com o mundo? Não, todo mundo aqui tem trabalho secular. Todo mundo aqui tem que fazer um exercício físico. Todo mundo aqui vai ter pessoas do seu círculo de amizades que não são crentes. Então, eu tenho essa agenda, só que a minha agenda com Deus é prioritária e ela me qualifica a fazer as melhores escolhas a respeito desta agenda com o mundo. Mas quando eu não tenho esta agenda como prioridade, eu começo a dar lugar para a minha carne de tal ponto que eu me meto só em encrencas. A agenda de Deus aponta para o céu. A agenda do diabo aponta para a terra. A tua agenda aponta para onde? Tem gente que ele não quer saber se a igreja está crescendo, se vidas estão sendo salvas, se ele está fazendo discípulo, se ele está sendo mais espiritual, se ele está amadurecendo, se ele está crescendo na fé. Não, porque a agenda dele nunca aponta para as coisas espirituais. Ele só quer saber se ele vai ganhar mais dinheiro, se ele vai ser promovido, se ele vai trocar de carro, aonde que ele vai passar as férias, aonde... Ele começa o ano, ele já programa férias, programa trabalho, programa expansão da empresa, ele tem todo o planejamento anual da empresa. Certo? Certíssimo. Certíssimo. A igreja também tem. A igreja tem planejamento para tudo, como instituição. Só que quem determina este planejamento, valores espirituais, intenções de Deus, objetivos espirituais que Deus tem para a igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. A sua agenda, se eu sentar com você e ver a sua agenda,
Agenda agora, estou falando o básico dela. O que você faz da hora que acorda até a hora que vai dormir, eu consigo avaliar o quanto você é de Deus e espiritual. Porque o cara não vem dizer para mim que ele é de Deus se ele não ora e não lê Bíblia e não tem comunhão. Então, se na sua agenda não tem a hora da meditação, a hora da leitura, a hora da comunhão na semana, pela sua agenda eu já sei se você é maduro espiritualmente ou se você é criança espiritualmente. Se você for criança espiritualmente, você ainda comete uns pecados ridículos, que você já não deveria mais estar cometendo devido ao tempo decorrido. Mas porque você não amadurece espiritualmente, você continua fazendo entrando no restaurante errado. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. O que ele está falando? Não frequenta mais esse restaurante. Porque se você frequentar esse restaurante, o cozinheiro é bom. Ele vai fazer coisa que você gosta de comer. E você vai se lambuzar e você... irmãos. O reino de Deus tem uma agenda clara: estabelecer a igreja na terra. O que é isso? Salvar gente. Jesus falou: vai por todo mundo, prega, faz discípulos. O inferno também tem uma agenda. Qual que é a agenda do inferno, pastor? Implantar o caos, destruir a família, corromper a mente dos jovens. Ele tem uma agenda. Não é só uma agenda ideológica. Não, toda agenda é construída em cima de uma ideologia. Eu conheço pessoas aqui que são... deixa eu pensar para ser educado. Não sei. Deixa eu continuar minha pregação. Não vou estragar um culto tão bom desse, né? Falando mal dos outros, aí está errado também. Mas deixa eu falar, peraí. Vou ter que falar. Tem gente aqui que deixa de ter comunhão com os irmãos porque não pode. Eu só posso comer isso aqui, né? Vocês vão ali? Não, isso eu não como, eu não vou não. Obrigado, pode ir. Vai pela comunhão. Não. É porque a agenda física dele é tão... que ele se torna seletivo a um nível que ele não percebe que faz mal para ele próprio. Se o outro não tem maturidade para comer, vai, come direito. Se tiver oportunidade, ensina, mas também ora, que o Espírito Santo convença ele que ele está comendo errado. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm, uma preocupação com a imagem física tão grande. E tem que ter, você tem que estar bem para você quando olha no espelho, tem que estar bem para o seu cônjuge quando ele te vê, né? Como Adão e Eva veio para a terra, tem que estar bem. Agora, as pessoas parecem que não têm um espelho espiritual. Todo mundo tem que ter um espelho natural. Não é para ninguém sair sem uma maquiagem, um cabelo arrumado, né? Não, normal, cara. Eu não estou aqui, sabe? Eu fico chateado com aquela religiosidade que tem que ser todo mundo feio, esquisito, torto, meio mal vestido, parece mulambento. Não, cara, olha só. Isso não é um evangelho não, cara. Isso não glorifica a Deus. Entenda, a minha pregação é o seguinte: eu não sou contra você se cuidar. O problema é quando a tua agenda é só de cuidado natural, a tal ponto de não sobrar tempo nela para as coisas que verdadeiramente são eternas. Eternas. A sua espiritualidade compromete a sua eternidade. O seu corpo não. Todo mundo aqui vai ficar velho, cheio de ruga. Olha, minha mãe, ela cheia das ruguinhas, era linda. Eu olhava ela, ficava aquela coroa linda. Aí ela falava: meu filho, está caindo minhas bochechinhas, está caindo aqui. Eu falo: mãe, você continua linda.
A gente te ama pelo quem você é, mãe. Que ela era toda, né? Ela sempre queria. Nunca vi minha mãe sem uma maquiagem, sem um cabelo penteado, sem uma roupa arrumadinha, né? Ela, linda ela. Mas a idade chega. Mas cada vez ela era mais viçosa e bonita no espírito. Cada vez que você conversava com a minha mãe, você saía de lá tão forte, inspirado. Esse mês lá nos Estados Unidos eu fico na casa dos meus pais lá, né? Que meus pais moravam lá. Aí é difícil, porque eu fico lá onde minha mãe estava. Então eu estou um pouco saudoso esse mês. A vida vai levar teu corpo, mas não leva o teu espírito. Você já morreu, nós já passamos da morte para a vida. Não tem problema não, vamos cultivar nossos cabelos brancos. O meu tá branquinho. Eu tô careca, mas se deixar aqui fica branquinho. É que não dá para cultivar de tão ruim que é, mas tão pouco que eu tenho. Mas sabe, irmão, vai cair ou vai ficar branco mesmo. Mas no espírito, cara, a gente devia estar em outro nível a cada ano que passa. Cada ano que passa a gente devia ter mais dons, mais poder, mais sabedoria, menos fraquezas expostas, mais acertos do que erros. Nós deveríamos já, no começo de um tempo da nossa vida, sendo puxados, mas a essa altura muitos já deviam estar puxando, né? Muitos aqui por um tempo foram carregados, já está na hora da gente ser forte o bastante para carregar. Mas a nossa agenda, ela é tão egoísta, que só pensa na gente, que tira a gente de ser usado por Deus, tira a gente desse caminho de maturidade espiritual. E no fim é a gente mesmo que se dá mal. A gente esquece que a nossa agenda determina o nosso destino, o nosso futuro. A nossa agenda diária que determina que tipo de filho de Deus que a gente é. Então eu queria convidar você a rever sua agenda. Que ela seja um equilíbrio muito claro e cooperativo. Equilíbrio claro e cooperativo entre as coisas espirituais e as coisas naturais. As coisas do espírito cooperam para a natural e a natural coopera para o espírito. E quando eu junto essa agenda de combinação de realidades, porque não tem como fugir da realidade. Nós temos uma vida secular, nós temos emprego, nós temos um corpo físico, nós temos amigos, vivemos num país complicado. Não tem, você tem que ter agenda natural. Ninguém aqui virou anjo, converteu, ganhou asa, virou anjo. Não, nós temos uma agenda. Essa agenda aqui existe. Ela precisa cooperar com esta daqui. Esta daqui coopera com ela. Elas são, na verdade, a sua agenda. Então elas têm que ser uma só agenda. E eu sei que muitos irmãos só têm aquela agenda. Isso daqui, se der eu faço. Se der eu oro. Se der eu tenho comunhão. Se der eu leio a Bíblia. Se der eu estudo. Se der eu penso nisso. Ah, é? Tem gente que quer fazer discipulado comigo. Ah, pastor, aí eu não consigo tempo, né, para todo mundo. Mas por que quando o cara vem conversar comigo, eu vou perguntar para ele assim: ouvi. Ah. Quanto tempo você ora por semana? Não, pastor, estou falando do meu problema. Não, tudo bem. Qual a última vez você fez um jejum para mortificar a sua carne? Não, pastor, olha só. O senhor tem que entender que a minha mulher, meu filho, meu chefe... Ah, tá.
Você vem na sala de oração de vez em quando? Pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Está difícil a vida, viu? Vai ficar mais. Você não faz nada do que precisa. O cara tem câncer. Porque a concupiscência é um câncer no homem. Mas ele não quer fazer o tratamento da terapia. Aí vem aqui, achando que eu vou dar um chabas e vai ficar bom. Tá não, cara. Se o cara tem um câncer, ele tem que fazer agenda. Quimioterapia hoje, remédio tal horário, vou fazer tal exame, vou fazer tal coisa, vou fazer... Até ele entrar no esquema. Não, o cara não quer. Ele acha que é tudo um pilim, plim, plim. Não vai. Sinto te frustrar. 2026 vai começar. Prosperou? De dinheiro sim, porque você tem agenda profissional, né? Então, eu tô nem aí para quem tem dinheiro. Já fica sabendo. Para mim, dinheiro não significa sucesso. Dinheiro é uma conquista. Sucesso para mim tem a ver com o conjunto todo da obra. Casamento, criação de filhos, inteligência emocional, saúde espiritual. Se você me mostrar o conjunto da obra equilibrado em sucesso nessas áreas todas, eu digo que você é próspero. Se você só chegar com o teu dinheiro aqui, querido, faz favor. Dinheiro até que rouba banco tem. Faça-me um favor. Isso é uma infantilidade do ser humano. Se julgar alguma coisa pelas posses. Isso aí já passou há muito para quem tem o Espírito Santo. Prosperidade não tem nada a ver com a conta. Senão Jesus era o quê? Os apóstolos eram o quê? Por favor, nós vamos julgar a maturidade, a espiritualidade de uma pessoa, a competência desse ser pelo conjunto da obra da sua vida. É ele como indivíduo, a família dele como instituição, o papel dele na sociedade como representatividade do caráter de Cristo, do caráter dele como homem e mulher, do caráter dele como marido, ou pai, ou filho, tudo isso é que vai representar realmente essa pessoa a ponto dela ser avaliada se ela é próspera, se ela é uma pessoa valorosa ou não. E só consegue isso com a agenda certa. Se a tua agenda exclui Deus, olha, eu estava ontem lá na minha meditação, eu escrevi essa palavra aí faz uns dias. Mas ontem eu tiro meu tempo para orar, estava lá na presença, né? Orando. Rapaz, sabe o que Deus falou para mim? O Espírito Santo falou, fala para eles, acaba a pregação assim, avisa eles que a minha agenda está aberta. Que a hora que eles quiserem marcar um encontro comigo, a minha agenda está aberta. Eu não entendi muito bem as palmas, mas tudo bem, eu vou explicar meu pensamento. Ele está falando que a agenda está aberta. Já que passou o ano inteiro, a gente pouco encontra, ficou claro que a gente não liga para a disposição dele, nem para ele, que a gente tem outra agenda que não é ele. Porque ela não ficou aberta agora, ela está aberta desde sempre. É a gente que não faz questão de encontrar com ele. Se você não encontra com ele, é porque você não faz questão. Porque se você quiser 1h ter um encontro com ele, você não precisa nem marcar. Porque ele vai falar assim, eu já sabia que você ia vir, eu estava esperando. Bicho. Toda vez que eu vou encontrar com ele, já está esperando. Fala, mas você é sábio, hein? Eu que te fiz.
problema é que você deu uma desviada. Mas eu sou aquele pai do filho pródigo que toda vez que o filho aponta, ele já está lá no portão esperando. Olha ele lá, está voltando. A agenda dele está sempre aberta, cara. Ele nunca está ocupado. Quem está ocupado demais é a gente. É a gente que não tem tempo para ele. Mas depois quer reclamar dos resultados. Está na hora de mudar, amém? Então, pastor, o que eu faço? Prático. Coloca o seu horário de oração, o seu horário de leitura, o seu horário de comunhão com os irmãos. Estabelece uma agenda. Durante a sua semana, eu não abro mão de ir tal dia na sala de oração. Uma hora que seja. Eu não abro mão de sair com aquele irmão, aquela irmã que cuida de mim na igreja, que me dá atenção, meu livro. Eu quero encontrar com ele meia hora que for. Nem se for um telefonema. Ou tomar um café, eu vou lá tomar um café, conhecer irmãos lá na igreja, vou lá ter comunhão. Eu vou meditar na palavra, e vou ver, eu vou estudar essa palavra, fez isso daí? Cara, você vai estar na presença, tanto fazendo essas coisas, que na presença Ele vai te dirigir todo o resto da sua agenda. Ele vai te dar sabedoria para todo o filtro. Ele vai te dar todo o filtro que você precisa para fazer todas as outras coisas. E aí você vai ter êxito em tudo que você fizer. Quer ver o Salmo 133? Olha o Salmo 133, o que ele fala. Ele fala assim, ó quão bom e agradável é o quê? Para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, né? Que desce a barba de Arão, e descerá a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, é como o orvalho que desceu sobre os montes, que vem regando a terra, que vai dando vida. Ali, nesse lugar da comunhão, que é como esse orvalho, o Senhor comandou. Em outras versões fala, o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Eu já aprendi que é na comunhão dos santos que eu sou santificado. Eu santificado, eu me torno abençoado. Eu, quando ando nesse lugar de abençoado, eu me torno uma pessoa ungida. Todo cara ungido tem uma unção. Todo cara que tem unção tem uma capacitação. Essa capacitação é aquela que ele não teria se não fosse Deus nele. Mas agora, com Deus na vida dele, ele pode fazer o que ele nunca faria. E fazendo o que ele nunca faria, agora ele glorifica a Deus com seus atos. E aí ele não só glorifica a Deus, como ele também vive o melhor na vida dele nessa terra. E o cara não quer. Na agenda dele, não tem. Tem cara que você liga. E aí, irmão, como é que tá? Ih, pastor, não tive tempo de semana, correria do céu. Do céu não, dos infernos. Não estou bem não. Ué, mas como é que você vai estar bem? Você só se alimenta de coisas naturais, você não tem uma dieta espiritual na sua vida para ficar. Você está em inanição espiritual. Você faz jejum espiritual. É 7 dias sem uma coisa de Deus. Não sei se entenderam. Espero que sim. Não é esse o jejum que Deus pediu, não. Aleluia. Quero chegar aqui, começar a ver essa sala de oração assim, Eu vou lá, pastor, vim aqui, Estou fazendo a lição de casa para ficar melhor. Esse ano eu vou arrebentar. Amém? Eu amo a tua presença. Fica de pé, vamos louvar. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. E ela vem. Olha o que acontece.
Ela vem sobre mim como brisa suave. A tua voz ecoa forte, eu posso ouvir. Posso ouvir chamar o teu nome, eu me rendo à tua presença, Senhor. Eu amo a tua presença. Oh, está nos teus atos, Senhor, todos os dias. Amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Sabe, irmãos, Davi foi o cara que mais amou a presença de Deus. Ele amou a tal ponto a presença de Deus que ele quis fazer uma casa para Deus habitar. Ele era muito sábio, cara. Davi, até quando ele errava, depois Deus dava graça para ele consertar os erros dele depois. Ele era um cara que andava na presença de Deus. Ninguém ganhou guerras como ele. Eu olho esses homens, eu olho um Daniel da vida, que ele passava o que passava porque ele não abria mão de ter uma agenda com Deus. Os caras quiseram pegar ele porque ele tinha uma agenda. Falaram, ó, todo dia ele tem a hora da oração dele. A gente pega ele nessa oração dele aí, na agenda dele, a gente pega ele. Elias tinha a agenda dele. Sabe, quando você começa a olhar, todos os homens de Deus, eles tinham uma agenda com Deus. Não abra mão de ter uma agenda com Deus. Vai ser tremendo o que você vai ver na sua vida. A sabedoria que você vai começar a adquirir. Porque quando eu tenho uma agenda com uma pessoa sábia, num tema, vamos dizer, eu crio uma agenda com a Levato. A Levato é esse exímio guitarrista. Você já estuda quantos anos, meu filho? 14 anos. 11 anos. 11 anos estudando. Todo dia. Se eu começar a ter 1 hora com ele aqui, 2 vezes por semana, só de guitarra, daqui a 1 ano eu estou tocando isso aqui. Não estou tocando? Não como você, mas vou estar tocando. A gente esqueceu que a gente precisava ter agendas realmente com pessoas que agregam valores à nossa vida, que nos transformam, que nos edificam, que consolidam muito mais do que as nossas finanças, o nosso caráter, porque caráter reto gera prosperidade. Então eu quero me conectar com pessoas no meu dia a dia, que vão agregar esse valor de Deus a mim. Então esse é a palavra que Deus pôs no meu coração. Amém?